vamos lá, vamos começando a nossa live de hoje. Para quem nos assiste no Instagram, eu já aviso que a live, se eu conseguir compartilhar, ela fica por 24 horas, né? No máximo 24 horas. E lá no YouTube, a live ela fica a semana inteira, tá? Então, a gente faz a live hoje, na segunda-feira, às 11 horas da manhã. E ela fica à disposição lá no meu canal do YouTube. Dragante 21. Oi, tudo certo? Tudo certo, tudo bem? Joyce, Silvia, tudo bem, meninas? Tudo certo? A gente vai falar hoje aqui, na nossa live, sobre como escolher os profissionais parceiros certos dentro do seu salão de beleza. Como que você faz para escolher os profissionais para trabalhar no seu salão? Por que que é importante, né? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Antes disso, tá? Antes de eu entrar nesse tema, eu tenho alguns recadinhos assim para dar. Bom, primeiro que eu separei, eu fiz um novo canal no YouTube, onde eu vou postar todos os assuntos a respeito do mercado da beleza, enfim. Então eu fiz um canal específico para isso. Porque eu tenho bastante gente que me segue, tem o pessoal que me segue em função das informações que eu passo da contabilidade, e tem um trabalho bem forte que eu estou fazendo em função do mercado da beleza. E para dar uma separada, para ficar mais fácil do pessoal entender e ficar mais claro, assim, eu estou montando um novo canal no YouTube. Então eu estou republicando todas as coisas lá no meu canal do YouTube. Então agora tá tudo sem visualização, claro, porque eu tirei, né? Então tudo aquilo que o pessoal tinha visualizado, eu acabei zerando as visualizações, porque eu estou subindo os vídeos tudo de novo. E a gente está fazendo aí uma campanha que a gente vai liberar todas as lives que a gente fez até hoje. Então a gente tem feito, toda semana tem uma live que a gente trata sobre algum assunto ligado à área da beleza, ligado à gestão da beleza. Todas as lives que a gente fez até hoje, a gente vai relançar isso, a gente vai dar, assim, colocar à disposição para aquelas pessoas que não conseguiram assistir as lives, elas vão conseguir assistir agora, tá? Mas para isso, o que precisa fazer? Você vai ter que se inscrever para participar das lives de segunda-feira e depois a gente vai mandar um e-mail. Acho que essa semana a gente já começa a mandar a primeira live. Vai ser na terça e na quinta, né, Dai? Acho que é na terça e na quinta para mandar. É terça e quinta, né? Terça e quinta-feira a gente vai mandar as lives, então vai começar já amanhã. A gente vai mandar a primeira live que estava à disposição. E a gente vai mandar toda terça e toda quinta. E a gente vai deixar só 2 dias, tá? As lives abertas lá no YouTube. Então, se você não assistiu ainda, se você quer, assim, mais informações para melhorar a gestão do seu salão de beleza, aproveita porque vai ter esse conteúdo lá à sua disposição, tá? Totalmente gratuito. Lembrando que as lives, essas lives que a gente está fazendo aqui, que eu transmito aqui pelo Instagram, também pelo YouTube, ela fica gratuito para todo mundo. Então, quem quiser assistir, ela fica gratuito durante uma semana. Mas, depois disso, ela fica à disposição para quem são os meus alunos lá no curso. Além das lives, acompanha todo o material escrito, né? Tem um PDF da aula. Então, tudo aquilo que a gente trata aqui, também a gente transcreve isso e faz isso como se fosse uma apostilinha, enfim, com algumas dicas adicionais também, mas isso é só para quem é nossos alunos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre essa questão da contratação dos profissionais parceiros, tá? Como que eu faço para escolher os profissionais que trabalham comigo, que vão trabalhar no meu salão de beleza? Porque a lei do salão parceiro, ela trouxe aí alguns regramentos, ela traz as informações de benefícios para os salões de beleza e para os profissionais parceiros, mas claro
ela não fala como que você faz para fazer a seleção desses profissionais que trabalham aí com você. Então a gente tem que utilizar outras técnicas, tá? A gente tem que utilizar outras informações para poder juntar, né, com aquilo que está dentro da lei do salão parceiro e criar aí um ambiente que seja propício para ter aí um profissional que realmente seja parceiro, tá? Aqui do salão deles e delas de Salvador, Bahia. Olá, Roberto, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos aqui na live, quem está no YouTube também está assistindo, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, quando a gente fala aí em contratação de profissional parceiro, por que eu tenho que entender que esse momento, o momento da contratação, é um dos momentos principais para para criar esse laço, criar esse vínculo entre o salão de beleza e os profissionais. Aqui é a Lilian da VEC em São José dos Campos. Oi Lilian, tudo bem? Legal, legal. Legal que vocês estão aqui. A VEC é software, né? Trabalha com software. Bacana o trabalho que vocês fazem. Acho que é isso, eu acho que eu conheço vocês. E, bom, então quando a gente vai selar aí essa questão, né, de escolher os profissionais para estar dentro dos salões de beleza, é um momento extremamente importante, porque ali é que eu vou selar todas as regras, né? Ali é que eu vou dizer exatamente como que vai funcionar o jogo. E por que isso é importante? Importante porque eu vou diminuir os custos, né? Eu diminuo a rotatividade, né? Isso, plataforma de soluções para a área da beleza. Legal, legal que vocês estão aqui acompanhando. Eu acompanho também o trabalho de vocês, acho bem bacana, bem legal. Uma hora a gente tem que marcar para a gente se conhecer melhor aí, tá, Lilian? Bom, então assim, ó, os motivos, né, para essa questão da contratação, da selagem, é porque eu vou diminuir a rotatividade dos profissionais que trabalham dentro do meu salão. Um dos itens que eu converso com os profissionais da beleza fala assim, mas no meu salão não para ninguém, sempre tem uma rotatividade muito grande, porque sempre um problema e tal. Mas por quê, né? Então, o grande principal aí dessa rotatividade às vezes não está nem na relação, na condução, tá? Ela vai estar lá na contratação, lá naquele... Quando eu faço o aperto de mão com um profissional, que eu digo, olha, então agora você vai fazer parte da equipe, lá eu apertei a mão da pessoa errada. Daí, todo o processo, né, de rotatividade, ele acaba sendo, assim, ficando evidente, né? Ficando mais fácil de acontecer. Se eu contrato bem os profissionais parceiros, eu também aumento a produtividade do meu salão de beleza. E isso é extremamente importante, tanto para os profissionais parceiros, então se eles aumentam a sua produtividade, eles acabam ganhando mais, eles acabam, né, tendo uma melhor qualidade no trabalho, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. E quando a pessoa está bem também na vida pessoal, tendo dinheiro, tendo, né, condições ali de se manter, ela tende a prezar mais pelo seu trabalho e pela parceria, tá? Então isso também é um dos motivos de manter ali, de escolher bem esses profissionais. Melhora a qualidade no atendimento. Então quando você tem uma questão de você ter um profissional parceiro e que ele está mais tempo com você, ou que você selecionou ele de uma forma mais adequada, você mantém uma qualidade no seu atendimento muito melhor, porque o profissional ele já sabe a forma que você trabalha, já sabe quais são as regras do jogo, as regras da casa, já sabe o perfil do seu cliente, né? Ele já entende como é o seu cliente, então você acaba atendendo melhor. Então é extremamente importante você avaliar isso, tá? Melhora o clima organizacional. Não adianta. Quando você tem aí profissionais parceiros que estão alinhados, né, com aquilo que você acredita, com aquilo que você faz, você mantém um clima organizacional muito melhor. Você já deve ter visto algum salão de beleza que tem problemas aí nessa gestão
clima organizacional, que as pessoas acabam trabalhando e tem um ambiente ruim, sei lá, ou de fofoca, ou de intriga, ou de perseguição, ou de não tem assim um espírito de equipe, né? As pessoas acabam trabalhando, são de forma assim muito individualistas, ou acabam, sei lá, minando a questão da capacidade técnica de um determinado profissional, ou até agindo de forma antiética, né? Falando para o cliente, não, tal profissional não é bom, tal, isso, aquilo, eu sou melhor e tal, porque você não tem um clima organizacional. Então, escolher bem os profissionais parceiros que vão trabalhar com você, antes dele iniciar o trabalho, você pode ter aí um clima organizacional muito melhor, tá? Aumenta a sua renda, diminui o custo na contratação. Você precisa entender que cada vez que você abre uma vaga para contratar um profissional, por mais que seja assim, eu vou parar para analisar aquele profissional, para fazer um teste e tal. Você tem um custo nesse processo. Você tem um custo porque não tem um profissional trabalhando com você. Você tem um custo porque você tem que parar para descrever qual é a vaga. Você tem que parar para fazer a entrevista. Você tem que parar para esperar ele fazer o teste dele, avaliar qual é o teste. Você tem que entrevistar mais de uma pessoa para poder trabalhar isso com você. Então, isso tem um custo nesse processo de contratação. Então, quando você contrata e contrata bem esse profissional, você acaba diminuindo esse custo da contratação. Você pode contratar um profissional, um outro motivo também de contratar os profissionais, de contratar bem, né, de escolher bem, é porque ele vai suprir a necessidade que você tem lá no cargo. Às vezes você precisa parar e avaliar. O que eu preciso? Eu preciso de um profissional que faça quais tipos de serviço? Eu preciso de um profissional que seja somente o meu auxiliar? Eu preciso de um profissional que seja só para corte e para escova? Eu preciso de um profissional que seja só para coloração, seja para química? Eu preciso de um profissional que faça todos esses serviços? Qual é o tipo, qual é o perfil desse profissional que eu preciso contratar para trabalhar lá dentro do meu salão de beleza? Eu vejo muitas vezes de salão de beleza contratando um profissional, às vezes que tem uma demanda de serviço. Eu contratei um profissional ultra, super, mega completo que faz corte, escova, coloração, química, que faz todos os tipos de serviço ali dentro do salão de beleza. Mas daí o dono do salão tem resistência em passar os serviços para aquele profissional. Às vezes, então, se o dono do salão ele tem resistência em passar, por exemplo, para fazer uma coloração, fazer mecha, fazer uma definitiva, fazer um serviço que é um pouco mais técnico, que tem uma remuneração um pouco maior, às vezes é melhor ele contratar um profissional, não que seja um super profissional, que tenha todas essas capacidades, mas um profissional que seja muito bom em corte, que seja muito bom em escova, que ele possa daí manter esses serviços mais técnicos ou que tenham uma remuneração um pouco maior com ele e passe os serviços que são mais baixos, que exigem uma qualificação um pouco menor e que os riscos também na execução dos serviços são menores para esse outro profissional. Ver quais são as necessidades desse cargo que você quer cumprir é extremamente importante para fazer uma contratação bem feita. Porque eu vejo, às vezes, você contratando um profissional que não atende aquilo que você quer, e aí, claro, isso vai acelerar essa rotatividade, porque o profissional ele não vai estar contente, porque ele tem capacidade ou ele tem competência para exercer muito mais, e o dono do salão de beleza, por meio, ou por medo, ou por receio, ou por, enfim, não entender que aquele profissional pode dar conta de fazer aquilo que ele diz que vai dar conta de fazer, acaba não passando esses serviços, e aquele profissional fica ali um mês, fica 40 dias, 60 dias, e acaba indo embora, tá? Então, assim, entender qual é a necessidade do cargo, e entender o que você precisa na contratação desse profissional é extremamente importante, tá? Um outro motivo que é importante você pensar aí na contratação desse profissional é porque melhora a reputação da sua marca.
Um salão de beleza, claro, você normalmente tem um profissional que é o carro-chefe. Vamos pensar num salão de beleza bem pequeno. Normalmente tem um profissional que é o dono do salão, que é a estrela, que é o expert, e aquele salão de beleza, ele é feito em função daquele nome. Ok, eu entendo, compreendo e eu admiro e acho legal esse modelo de negócio. Mas quando você quer crescer o seu negócio e quer assim ter um pouco mais de braço, você precisa também ter outros profissionais que são tão bons quanto você, ou quanto aquele expert, ou quanto aquela estrela que está trabalhando no seu salão de beleza. Isso para que você possa também, às vezes, tirar umas férias, tirar uma folga, fazer uma viagem. Se você não tiver uma outra equipe, uma equipe que dê suporte enquanto você não está presente, ou quando a sua agenda esteja cheia, você vai ficar eternamente trabalhando sozinho e refém também do seu trabalho, tá? Então, você precisa entender que ter outros profissionais que tenham assim capacidade, que tenham técnica, que supram a necessidade do técnico, ela vai melhorar a reputação da sua marca, inclusive do seu nome, tá? Inclusive do seu nome, se você é essa estrela aí do seu salão, tá? E um outro motivo extremamente importante de avaliar bem, né, de escolher bem aí o perfil dos profissionais que vão trabalhar no seu salão de beleza é evitar demandas trabalhistas. Ah, Alexandre, mas como que eu sei disso? Como que eu faço para evitar demandas trabalhistas? Bom, claro que existe a lei do salão parceiro. Eu tenho falado muito sobre a lei do salão parceiro e tenho dito que a lei do salão parceiro é extremamente importante para eu afastar riscos de ações trabalhistas. Se eu já na contratação desse profissional falar para ele que o modelo é um modelo de parceria, que precisa ser feito um contrato de parceria, que esse contrato precisa ter sido homologado lá no sindicato, que tem algumas regras e tal. E se esse profissional ele já se opõe de fazer esse contrato, ou ele não entrega a documentação que é necessária, eu já entendo que esse profissional não é um profissional para trabalhar dentro do meu estabelecimento, dentro do meu salão de beleza. Daí as pessoas falam assim, Alexandre, mas aquele profissional é meu amigo. Se é amigo, daí sim é que você precisa fazer tudo aquilo que a lei do salão parceiro pede, porque você precisa, assim, garantir benefícios principalmente para quem é amigo, né, gente? Quando a gente tem um péssimo hábito, e daí quando eu falo a gente, eu também me coloco no lugar, né? A gente tem um péssimo hábito de achar que, porque as pessoas são nossas amigas, a gente não precisa fazer aquilo que a lei manda, né? A gente fala assim, ah, não, mas fulano é meu amigo, não, tá tudo certo. Ah, porque... Daí a gente começa a achar um monte de desculpas, né? E entraves para não fazer aquilo que é certo. Então, você tem que entender o seguinte, que aquele profissional, se você quer evitar demandas trabalhistas, você tem que explicar como é que vai funcionar essa contratação, dizer que o modelo é de parceria, que ele vai receber uma comissão em função daquela operação, porque só assim, só pagando comissões, né, só tendo o valor de comissões que são pagas, é que você consegue adequar o regramento da lei do salão parceiro e daí afastar as questões de demandas trabalhistas, tá? Deixa eu ver aqui. Pergunta, a Luciana Guzmão tem no salão compartilhamento de espaço com aluguel de cadeira. Sala de micropigmentação e de manicure é legal na lei do salão parceiro? Abraços, Robério, salão deles e delas. Olha só, Robério, assim, ó, atividade de micropigmentação e manicure. Manicure está bem expresso lá dentro da lei do salão parceiro. Micropigmentação eu entendo que entra nas atividades de esteticista. Então as duas atividades se adequam ao regramento do salão parceiro sem problema nenhum, tá? Agora a única coisa que eu sempre falo aqui nas lives é sobre essa locação de espaço, locação de cadeira. Dentro da lei do salão parceiro, fala que você tem uma atividade lá de locação de espaços, de equipamentos, de gestão de serviço de beleza, mas essa locação não é por valor fixo, ok? Então você não pode combinar com aquele profissional um valor fixo para receber. Isso não está cobertado pela lei do salão parceiro.
A lei do salão parceiro fala em cota parte, fala em comissão. Em comissão para o salão de beleza e comissão para os profissionais, ok? Então, quando a gente vai fazer a adequação ao regramento da lei do salão parceiro, é sempre comissões, então é comissão em função da locação do espaço, da cessão dos equipamentos, do serviço de gestão, da centralização de pagamentos por parte do salão de beleza. E essas atividades de micropigmentação, manicure, micropigmentação eu entendo que é uma atividade de estética, tá? Não vejo como diferente disso, então poderia dentro do salão parceiro. Ah, Alexandre, eu entendo que micropigmentação é outra atividade, que não é atividade de estética. Daí ok, se você entende que é diferente disso, daí não entra realmente dentro da lei do salão parceiro. Mas se você entende que micropigmentação é uma atividade de esteticista, é uma atividade da esteticista, daí sim entra dentro da lei do salão parceiros sem problema nenhum, tá? Daí tem que fazer o contrato de parceria e entra nesses motivos aqui, né, que eu falei que você tem para escolher melhor aí o perfil dos profissionais, tá? Bom, depois, quando você já entendeu aí sobre os motivos para contratar esses profissionais, você tem que definir de que forma você vai contratar eles. Esses profissionais parceiros, né, eles vão ser, os cabeleireiros, os profissionais da área da beleza, eles vão ser contratados com carteira assinada. Obrigado de nada, querido. Qualquer coisa, manda aí, tá? Ah, gente, uma outra questão também. Nesse meu novo canal do YouTube, eu tenho um quadro lá que eu chamo que é A Lê Me Ajuda, né? Toda semana eu gravo, vocês mandam as perguntas, eu gravo lá e mando, tá? Então, se você tem aí alguma dúvida, pode mandar para mim, A Lê Me Ajuda, que eu ajudo aí a responder todas as dúvidas aí a respeito dessa questão, tanto da lei do salão parceiro, quanto sobre gestão do salão de beleza, né? Eu tive salão de beleza durante muitos anos, então eu entendo a fundo, eu entendo todas essas relações, todas as dúvidas, todas as dificuldades, eu já passei sobre isso, então é só mandar, tá? Então, primeira coisa aí é definir como que vai ser feita essa contratação desses profissionais. Vai ser com carteira assinada ou vai ser por contrato de parceria? Eu entendo que o melhor é que você faça essa contratação por parceria, tá? Então, faz o contrato de parceria de acordo com a lei do salão parceiro, homologa os contratos, garante os benefícios para os seus profissionais, paga aí né? Claro que se você está num modelo de parceria, a comissão que você paga é muito maior do que se você pagasse com carteira assinada, porque a carteira assinada ela tem alguns encargos, férias, 13º, tem todas as, né, FGTS, INSS, todos os encargos que são devidos nessa contratação no modelo de carteira assinada. Então, a primeira coisa é definir isso. Definiu, tem isso muito claro, daí parte para fazer a conversa aí com os seus profissionais. Mas antes de você conversar com os profissionais que vão trabalhar com você, você tem que entender qual é o seu objetivo, qual é o objetivo da sua empresa. Você tem que entender o seu negócio. Qual é o modelo de negócio, qual é o nicho, qual é o segmento que eu estou atendendo, como que é a minha identidade, como que as pessoas me reconhecem, de que forma as pessoas me enxergam, como que é o perfil do meu cliente, como que é as pessoas que eu atendo. O serviço que eu atendo, por exemplo, é um cabelo afro, é um cabelo para mais para senhora, eu sou especialista em loiros, eu sou especialista em alisamento, é uma barbearia. Como que é? Eu tenho que entender qual é o perfil dos meus clientes, entender quais são os meus objetivos, entender qual é a minha identidade, entender qual é a minha marca, entender qual é aquilo que eu quero passar para o mercado. Eu entendendo essas questões, tá? Eu entendendo todas essas coisas, você vai procurar aí um perfil de um profissional para trabalhar com você que ele seja parecido com aquilo que você tem. E esse parecido não é só na aparência, tá? Não é isso. Não é só no estereótipo. É nessa questão de ser parecido com o seu cliente, ser parecido com o seu perfil, ser parecido com aquilo que você tem de ideal. Uma pessoa que pensa, né, da forma como você. Se você tem um atendimento mais humanizado, se você trabalha num local que, por exemplo,
oferece, sei lá, tratamentos mais holísticos. Eu tenho um salão de beleza que oferece reiki, que oferece um serviço de floral, que tem um ambiente mais calmo, que tem uma... Você tem que procurar um profissional que esteja mais ou menos alinhado com isso. Porque senão você vai ter problema depois nessa questão de comportamento desses profissionais trabalhando naquele ambiente que você tem. Então você precisa tomar um pouco de cuidado, porque você precisa já identificar antes da contratação como vai ser esse perfil desse profissional. Se ele é diferente ou se ele, né, não está muito adequado, tem que entender se ele está disposto a se encaixar dentro daquele perfil. Então, em conhecer qual é o seu modelo de negócio e conhecer qual é o perfil daquele profissional, para saber se vocês vão conseguir casar aí os objetivos, é extremamente importante. Então, faz uma lista de o que você gostaria de comportamento, né? Quais são os comportamentos que você gostaria de esperar daquele profissional para trabalhar com você? Quais são a lista de experiência? O que você gostaria que ele tenha de experiência para trabalhar com você? Como que é a aparência dessa pessoa? Quais são as técnicas que você gostaria que ele soubesse ou que ele tenha para poder trabalhar com você? E desde o momento que você marca com ele para fazer a conversa, você precisa avaliar. Então, avaliar o seguinte, ele chegou no horário marcado que ele combinou com você, tá? Se ele não chegou no horário que ele combinou, isso já é um indicativo. Claro, não é a realidade, às vezes a pessoa realmente pode ter tido um problema e tal, mas é um indicativo para saber se aquela pessoa vai cumprir as agendas depois com o seu cliente. Lembra que quando a gente está trabalhando no salão de beleza, está trabalhando dentro de uma empresa, normalmente os atendimentos nos salões são feitos com hora marcada, correto? Se você marca um horário para fazer uma entrevista, para fazer uma reunião com aquele profissional e sem uma justificativa muito plausível, aquele profissional, ele não chegou no horário, ou ele não foi, daí ele te ligou 3 horas depois para dizer que ele não vai, que não sei o que, querendo remarcar, isso já é um indicativo de como ele vai trabalhar ou como ele pode atender os seus clientes no futuro, tá? Alexandre, você está sendo muito maldoso, porque as pessoas podem ter... Gente, eu não estou dizendo que isso é um indicativo. Então isso você tem que levar em consideração, tá? Porque às vezes a pessoa dá essa indicação, depois ela começa a trabalhar com você, começa a chegar atrasado, e daí você fala assim, pois é, mas eu já sabia, porque ele chegou atrasado, né, na entrevista e eu não dei bola. Quando eu faço entrevista aqui no meu escritório, quando eu vou contratar alguém, né, hoje eu não trabalho mais, não tenho mais um salão de beleza. Então eu tenho um escritório de contabilidade. Quando eu faço entrevistas, eu marco, é para chegar às 8h30, por exemplo. Então eu abro às 8 horas, até às 8h30 eu recebo as pessoas para fazer a entrevista. Normalmente eu marco uma dinâmica, marco alguma coisa. As pessoas que não chegaram até 8h30, eu dispenso. E as pessoas que chegaram até as 8h30, eu atendo. Por quê? Porque o horário, para mim, aqui no meu estabelecimento, é extremamente importante. Porque a gente abre às 8 horas da manhã, porque o cliente já começa a ligar às 8 horas da manhã, mesma coisa no salão de beleza. As pessoas trabalham com horário agendado, com horário marcado. Quando você vai cortar o cabelo, você não quer atrasar 10, 15 minutos, porque você sabe que 10, 15 minutos vai fazer diferença lá no final, na sua saída, né? Então, avaliar o horário. Você pode avaliar quando foi o último curso que aquele profissional fez. Então, se, por exemplo, capacitação técnica é importante, estar atualizado sobre as novas tendências, sobre as novas coisas, sobre isso, você perguntar para aquele profissional, mas quando foi o último curso que você fez? Se ele falar para ti, eu só fiz em 1990, poxa, daí então a gente está em 2019, né? O último curso que foi há 20 anos atrás, e se aquela informação é importante para você, porque você é um salão que é inovador, que trabalha com novas técnicas, que trabalha com novas formas de atendimento, então você avaliar quando foi o último curso de capacitação que aquele profissional fez é também um indicativo na hora de contratar, tá? A aparência fecha com o seu salão, quais os serviços que ele gosta de fazer e quais os que ele não gosta. As pessoas têm dificuldade, às vezes, em falar
o que elas não gostam de fazer, porque elas têm medo, às vezes, de perder a vaga de trabalho. Então, você pode levar a pessoa, conduzir a pessoa a que ela responda isso para você de alguma forma. Então, conta o que eu faria, né? O que eu faria? Eu começaria com uma história, falaria sobre alguns serviços que eu não gosto de fazer, porque todo mundo tem isso, né? Ah, eu não gosto de fazer tal serviço. Ah, porque me dói o braço, porque eu não gosto do cheiro, porque eu não gosto do resultado, porque é muito demorado. Contaria ali alguma experiência de algum... Daí seja verdadeiro, seja íntegro, não é para mentir. Escolha uma atividade realmente que você não gosta e compartilha com esse profissional que trabalha com você. E peça para que ele também compartilhe uma história de algum serviço que ele não gosta. Porque às vezes você quer contratar o profissional justamente para aquele serviço que ele não gosta de fazer. Então você entender quais são os serviços que ele não gosta de fazer é extremamente importante antes de você dizer para ele exatamente qual é a vaga e aquilo que você quer, tá? Comportamento e personalidade. Então, avaliar a questão de comportamento e personalidade desse perfil que você trabalha, né? O salão que você tem aí, ou a barbearia que você tem, ou a clínica de estética, ou a clínica de depilação, ela é mais popular ou ela é mais alto padrão? Isso você precisa entender para também poder escolher o profissional que seja mais adequado. O profissional, ele sabe ficar quieto, por exemplo, quando o cliente ele não quer interagir? Então, ver isso, perguntar como é que é o relacionamento dele, como que ele trata o cliente, como que se ele gosta muito de conversar. Isso a gente consegue perceber na hora da entrevista, porque se a pessoa não sabe ficar quieto, por exemplo, ela não, enquanto você está falando, às vezes você está falando e o outro está falando junto com você. Isso também são indicativos na hora. E daí, quem vai contratar, o dono do salão de beleza, tem que estar muito atento, tem que se ligar. Então, importante avaliar isso, faz uma listinha disso, leva uma agendinha, vai conversando com a pessoa, não deixa a pessoa perceber que ela está, né? Que ela sabe que ela está sendo avaliada, óbvio, todo mundo sabe, quando vai fazer uma entrevista, quando vai conversar, mas não precisa ela ver o que você está anotando, mas faz uma listinha, né? O que é importante? É importante, por exemplo, que aquele profissional ele saiba explicar quais são as técnicas, quais são os procedimentos que estão sendo feitos. Isso é importante, por exemplo, para o seu salão de beleza, porque tem salão de beleza, e hoje eu acho que cada vez mais que são salões de beleza mais consultivos, né? Porque como tem tantos produtos para fazer em casa, né? Então hoje qualquer produto, qualquer procedimento, coloração, alisamento, tudo, né? Tudo. Você consegue fazer em casa, né? Até corte de cabelo, se você quiser, você coloca ali no YouTube como cortar cabelo. Você tem tudo, tem tudo. Então, eu acho que hoje os salões de beleza eles têm que ter aí um perfil mais consultivo, né? Então, de fazer uma orientação. Então, se aquele profissional ele sabe explicar as técnicas, sabe explicar os procedimentos que estão sendo utilizados, sabe ser mais consultor daquele cliente, isso é importante para o seu salão de beleza ou não? Então, isso na hora de contratar o profissional, você também precisa entender, tá? Experiência e competência, tá? Você está procurando um profissional que ele é mais iniciante ou ele é mais avançado? Então você precisa avaliar isso e precisa ter muito clareza do que você quer. Porque às vezes você precisa de um profissional que é mais iniciante e você contrata um profissional mais avançado naquela ansiedade que aquele profissional mais avançado vai trazer mais cliente para o seu salão de beleza, que vai ser... Mas às vezes isso não vai acontecer, entende? Às vezes não vai. Então você tem que ter clareza, muito clareza do que você quer, tá? Uma outra coisa é buscar referência em salões anteriores. Entender como que aquele profissional trabalhava, se era comprometido, se ele cumpria a agenda, se ele teve algum problema sério naquele salão de beleza ou não. Entender, então, quais são as referências que ele possui. Não tenha medo de ligar para o seu concorrente, né? Porque ele não é seu concorrente, ele é seu colega de trabalho. Eu sempre costumo dizer que quando a gente ajuda um concorrente, a gente não ganha um concorrente mais forte, a gente ganha um amigo.
né? Então, se a gente compartilha a informação entre os salões de beleza, entre aquilo que está acontecendo, a gente consegue melhorar o ambiente de negócio do salão de beleza, o ambiente de negócio da beleza. Então, todo mundo ganha, tá? Então, claro, é importante eu avaliar essa parte técnica, claro, extremamente importante. É importante eu avaliar quais as competências que ele tem, sim, mas também, e daí é uma coisa que eu acredito muito, que eu não posso valorizar somente a parte técnica, tá? Porque as pessoas, claro, elas são contratadas, e daí presta atenção que eu tô falando, que eu vou falar agora. As pessoas são contratadas pela parte técnica e são demitidas pelo comportamento, tá? Porque o que acontece? Quando você tem um profissional que ele não tem uma técnica assim tão boa, ele pode melhorar, você pode dar capacitação técnica para ele, ele pode fazer um curso, ele pode testar nos profissionais que trabalham, ele traz modelo, ele vai melhorando, ele vai se aprimorando. Mas o que mantém o profissional dentro do seu salão de beleza não é só a parte técnica. A maioria das vezes, os profissionais que saem do seu salão de beleza, eles saem porque eles não têm a questão sabe? Da forma da abordagem. É o comportamento que acaba afastando esses profissionais. Então você tem que avaliar tudo. Lembra que eu falei de avaliar o horário da chegada? Josi, beijo, minha querida. Ó, tô esperando o teu desafio hoje, hein? Tô esperando aí. Então tem que avaliar tudo, avaliar ali a questão do horário de chegada, a dificuldade, né? Você teve dificuldade para agendar com esse profissional? Qual é a forma de abordagem que ele teve depois contigo, na hora que ele chegou? Qual é a forma que ele se relacionou contigo? Você gostou das coisas que ele fala? Ele está alinhado com aquilo que você pensa, que é certo, que é justo, enfim. Então você tem que avaliar essa questão comportamental. Avalia a técnica, sim, mas avalia também o comportamento, porque é o comportamento que acaba fazendo com que as pessoas saiam do seu salão de beleza depois, tá? Isso, se você já avalia o comportamento antes, você diminui essa questão da rotatividade, ok? Avaliar uma coisa que eu acho aí extremamente importante, que os donos de salões de beleza têm bastante dificuldade em aceitar, na verdade, né? Que é a capacidade de atrair novos clientes. Às vezes, o dono do salão de beleza, o estrela, o expert daquele salão, ele tem um pouco de medo, de receio, que outros profissionais tenham mais brilho do que ele, né? Que tenham mais clientes, que tenham mais dinheiro, que tenham mais... Isso eu acho extremamente problemático, tá? Porque você não tem que ser concorrente do seu colega, você tem que ser concorrente de você mesmo. O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem, para ser melhor do que anteontem e assim sucessivamente. Todo dia eu tenho que acordar disposto a fazer diferente, a fazer melhor, mas não melhor do que o outro, melhor do que eu mesmo, entende? Então assim, se você tem aí um profissional, se você escolher um profissional para trabalhar no seu salão de beleza, que seja apto a atrair novos clientes, tá? Que ele utilize bem as redes sociais, que ele fale sobre os serviços, que ele fale sobre os resultados que ele tenha, que ele realmente diga onde que ele está trabalhando, que ele traga aí a carteira de clientes dele para poder ser atendido no salão de beleza, eu acho extremamente viável, tá? E não tenha medo, tá? Dê um bom ambiente, dê condições para que ele possa fazer isso, porque se ele começar a divulgar o serviço dele e trazer mais clientes, tá? Isso vai melhorar para todo mundo, né? O giro, né? O giro para manicure, o giro para depilação, o giro para o cabelo, o giro para o barbeiro, o giro para todo mundo, para venda de produtos. Então, quanto mais gente assim, entrando no seu salão, independente do caminho que ele vem, né? Se é por você, que é estrela, ou se é pelo seu colega, que também pode ser uma estrela, porque o seu brilho não deveria apagar o do outro, né? E assim sucessivamente. Então, você tem que entender que você pode
ter profissionais com capacidade de atrair novos clientes para o seu salão de beleza e que ele esteja disponível. Porque uma das reclamações muito grandes dos profissionais é assim, lá naquele salão de beleza tá muito baixo o movimento, né? É pouquinho o movimento. O dono do salão ele não está fazendo nada, não está fazendo nenhuma estratégia de marketing, então eu vou embora. Ok, ele pode até ir embora daquele salão, mas provavelmente ou ele vai encontrar um outro salão de beleza que daí, sei lá, esteja saindo dinheiro pelo ladrão, o que eu acho muito difícil, porque na realidade que a gente vive, na realidade eu tenho alguns grupos que eu participo de salão de beleza e as pessoas, assim, a reclamação é, o movimento está muito baixo, porque né, hoje eu atendi só uma pessoa, porque isso, porque aquilo. E eu vejo alguns profissionais falando assim, minha agenda tá legal, tá? Essas pessoas acabam não divulgando tanto, mas eu converso, né, com algumas pessoas e as pessoas falam assim, não, tá legal, eu estou utilizando as redes sociais, por exemplo, para falar, para atrair novos clientes e tal. Então, o salão de beleza, ele não precisa ter medo de contratar profissionais que estejam dispostos e que saibam atrair novos clientes para aumentar também o faturamento e o giro do seu salão de beleza, tá? Algumas pessoas me perguntam assim, Alexandre, a aparência é importante na contratação dos profissionais? Quando eu vou escolher ali o perfil do profissional para trabalhar comigo, esse ponto, ele é importante? Olha, eu digo que esse ponto é extremamente complicado, tá? Quando você vai, por exemplo, tem um salão vintage, você tem que contratar alguém que se vista e que tenha aparência naquele estilo. Se você tem um salão afro, por exemplo, você tem que contratar alguém que tenha aparência e tenha aquele mesmo estilo? Não sei. Então, se eu tenho um salão que é especializado em loiros, em mechas, eu tenho que contratar alguém que tenha esse mesmo perfil? Não sei. Isso tudo você precisa entender de que forma pensa o seu cliente, de que forma o seu cliente enxerga o serviço. Tá? Então, lá dentro da barbearia, por exemplo. Dentro da barbearia, tá vindo uma onda aí de meninas, né, trabalhando em barbearia. O seu cliente gosta disso ou não? Depende. Eu, por exemplo, gosto. Eu gosto de, quando eu vou na barbearia, tem mulheres barbeiras, né? Eu adoro, na verdade. Eu acho isso super, super legal, super divertido. Eu me sinto super à vontade para ser atendido e tal. Agora, tem cliente que não gosta, tem cliente que vai preferir um outro homem trabalhando. Por exemplo, dentro de um salão que faça esse atendimento afro. Tem cliente que não vai gostar de ver. Até tem relato de alguns casos assim que não se sentem bem, não se sentem à vontade, nem o cliente, nem o profissional e tal. Então, quando você vai contratar, e daí aí não é só o profissional parceiro lá, tem que pensar também lá desde a recepcionista, né? Como funciona o atendimento na recepcionista e como que é isso, né, para o seu salão de beleza. O seu salão de beleza é um salão que é, sei lá, de alto padrão, trabalha com maquiagem, faz penteado, faz não sei o quê. A recepcionista, ela está disposta a se maquiar todo dia, arrumar o cabelo todo dia e tudo mais. Então isso tudo você tem que pensar, tá? Porque a aparência é um dos itens que é sempre avaliado e julgado dentro do salão de beleza. Mas eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Você tem que entender de que forma o seu cliente avalia isso. Porque se for um perfil de cliente que é mais alternativo, que fala assim, não, quanto mais diverso, melhor, então legal. Se você tiver todas as pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os tamanhos. Agora tem salão de beleza, não, que é mais quadradinho, que atende um determinado perfil de cliente e que daí você precisa ter os profissionais que são quadradinhos e que caibam naquele espaço, naquele quadradinho lá, tá? Então, se você contratar alguma coisa muito diversa, você pode ter problema e isso aumentar aí a rotatividade, tá? Uma outra coisa que eu tenho para falar é onde encontrar esses profissionais. As pessoas acabam perguntando, né? Bom, então,
redes sociais, indicação de clientes, indicação de membros da equipe, escolas profissionalizantes. Então, esses são alguns lugares aí que você pode escolher esses profissionais para trabalhar com você. Claro que isso tudo vai depender, óbvio, daquilo que você tem aí de vaga disponível. Porque quanto mais você entender qual é a sua vaga, quais são os serviços que ele vai executar, qual é o papel que ele vai representar dentro do seu salão de beleza, qual é o perfil do seu cliente, qual é o perfil, né, que você precisa que esse profissional tenha para poder trabalhar, mais fácil fica depois de você encontrar esse profissional. Uma outra dica que eu dou aí também para encontrar esses profissionais que vão trabalhar com você é: faça teste, tá? Então, assim, ó, quando você vai contratar um profissional para trabalhar aí com você no salão, você não precisa contratar um profissional que faça tudo, tá? Ele não precisa fazer todos os trabalhos que você tem dentro do salão de beleza. Você pode dar só uma parte para ele, tá? Então, quando ele for fazer aí o teste, tá? Você vai pedir para ele executar algum trabalho, vai analisar qual é a técnica que ele está aplicando. Tá? Então você tem que entender, né, de quais as técnicas e tal. Se você quiser, você pode pedir ajuda de outros profissionais para poder te ajudar a avaliar. Vai avaliar como que ele organiza os materiais, como que é a organização desse profissional, né? Como que é a organização da bancada, como que é a organização da parte química, quais equipamentos que ele utiliza, tá? Você precisa avaliar isso tudo. Você vai avaliar qual é o tempo que ele utilizou para a execução daquele serviço, porque mais ou menos você sabe qual é o tempo que leva para executar um determinado procedimento. Então você tem que avaliar qual é o tempo que ele está levando. Você tem que avaliar qual é o resultado que obteve. Então avaliar o antes e o depois, verificar se ele executou um trabalho que está adequado. Isso tudo você precisa avaliar também para escolher o perfil do profissional que seja adequado aí para o seu salão de beleza, tá? Bom, e daí, claro, fazer uma boa entrevista, tá? Então, depois que você entendeu isso tudo, né? Entendeu o que você precisa fazer, você vai precisar fazer uma boa entrevista. Claro, avaliar o horário, avaliar o comportamento, avaliar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Avaliar quais são os dias e horários que esse profissional tem à disposição para trabalhar, e aqui é extremamente importante, principalmente com o regramento do salão parceiro, tá? Então, assim, entender quais são os dias que esse profissional quer trabalhar aí com você. Lembrando que o profissional parceiro, dentro do regramento do salão parceiro, ele tem autonomia total sobre a agenda dele. É ele que diz quais são os dias que ele vai trabalhar, quais são os dias que ele pode, o que ele não pode, qual é o horário que ele quer iniciar, qual é o horário que ele quer sair. Isso tudo é o profissional parceiro que tem autonomia, porque lembra que se você optar em fazer a contratação dele como profissional parceiro, com o contrato de parceria, essa contratação, quem vai dizer o que ele pode, o que ele quer, como ele faz, como ele não faz, é o próprio profissional. Você não vai dizer para ele o que você quer. Claro que nesse momento aqui, você pode dizer, olha, eu preciso de alguém que trabalhe de tal horário até o horário, no dia tal até o dia tal. Se a pessoa falar, não, esse dia eu não posso, nesse horário eu não posso, aí é o momento certo de dizer, então ok, muito obrigado por você ter vindo aqui. Numa próxima oportunidade a gente pode, né, pode ser que as coisas mudem tanto para você, ou mude a minha necessidade, mas hoje a necessidade que eu tenho é essa. Por que é importante você fazer essa amarração antes? Porque depois, se você for dar o aviso para aquele profissional dizendo, ó, a partir de tal dia você vai ser desligado, não vai criar aí nenhum trauma. Porque ele sabe que lá atrás a sua necessidade era a mesma, ele concordou com aquela sua necessidade. Se depois ele mudar, né, qual é a ordem aí dos fatores, você pode dizer, olha, a partir de agora não me interessa mais essa contratação, então a gente vai rescindir aí o contrato, tá? Então é isso, tá, gente, que você precisa fazer aí para avaliar o perfil dos profissionais que trabalham aí com você. Mas um último recadinho, tá, que eu quero dar para a gente ir finalizando essa live, é que você precisa não só pensar em escolher bem o perfil dos profissionais que vão trabalhar aí com você antes dessa contratação.
mas você precisa também pensar como manter esses profissionais que trabalham aí com você, tá? Bom, eu já vou explicar isso, tá? Antes de eu falar, eu já quero pedir para você dar o like aqui no vídeo. Quem está assistindo aqui no YouTube, já deixa o like. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, já pode deixar um comentário. Já se inscreve no meu canal, lembrando que esse canal aqui é um canal novo. Agora eu vou postar todas essas questões ligadas à área da beleza. Eu vou postar aqui no YouTube. Quem está aqui no Instagram me seguindo, na minha bio, tem ali para fazer a inscrição no meu novo canal no YouTube e também para se inscrever para as lives de segunda-feira. Então faz a sua inscrição lá, não tem custo nenhum, é gratuito. A live aqui no Instagram fica 24 horas, no YouTube fica uma semana disponível lá de forma gratuita. E depois, para quem é meu aluno no curso, isso fica todo o tempo, então a pessoa sempre vai ter o acesso a esse conteúdo. E claro, tem outros conteúdos que são complementares, né? São PDFs, são coisas que a gente faz para complementar essa aula aqui de segunda-feira, tá? Então, é isso. Agora eu vou falar para você o que você pode fazer, que normalmente é uma dúvida também, para manter os profissionais trabalhando aí com você. Bom, primeira coisa, claro, obviamente não poderia ser diferente, é fazer um bom contrato de parceria. Fazer o contrato, homologar esse contrato, né, garantir aí os benefícios para os profissionais parceiros, tanto de previdência e tudo mais, tá? Fazer capacitações constantes no seu salão. Eu vejo que às vezes os salões de beleza pecam por essas questões. Então escolhe aí uma vez no mês ou a cada 15 dias, daí vê o que é a cada 20 dias, a cada 2 meses, daí vai depender do seu salão de beleza. Fazer uma capacitação sobre atendimento, sobre tendências, sobre novas técnicas, sobre os serviços da manicure, serviços que estão à disposição, né? Sobre, sei lá, sobre o software, né? Então estou vendo o pessoal aqui que trabalha com software. O que o software tem à disposição? Né? Entender como é que é feito o agendamento, entender de que forma pode se posicionar nas redes sociais, aquele profissional. Então, fazer capacitações constantes para o seu time, para a sua equipe, porque as pessoas têm que entender que elas fazem parte daquilo. Então, você, dono, gestor do seu salão de beleza, precisa fazer com que eles se sintam bem, se sintam à vontade. Então, coloque aí uma capacitação e invista nisso, porque isso vai melhorar muito, melhorar a qualidade, melhorar o atendimento, melhorar a remuneração, melhorar o engajamento da equipe, melhorar o relacionamento com o cliente, vai ser, assim, extremamente importante, tá? Uma outra questão, assim, para você manter os profissionais é falar sobre custos, né? Então, eles precisam entender que não é fácil ter um salão de beleza, que existem custos, que tem toda uma estrutura que está por trás. Às vezes, as pessoas não é por maldade, os profissionais não são maldosos. Os profissionais eles só desconhecem, a estrutura de custo de um salão de beleza. Eles acham que às vezes vão sair dali, vão montar o seu salão de beleza e que vão ganhar mais dinheiro. Isso não é uma realidade. Às vezes eles saem dali, perdem dinheiro, perdem seu cliente, voltam para um outro salão pior, com vários problemas e tudo mais, né? Então, tem uma série de questões aí que precisa ser avaliada. Então, conversa sobre custos, conversa sobre isso, quem sabe você pode fazer aí uma capacitação também sobre controles financeiros, né? Controles domésticos, financeiros domésticos. Pegar aí alguma parceria de algum consultor, de algum contador, enfim, de alguém para conversar aí no seu salão de beleza. Então, é extremamente importante conversar sobre custos, tá? Custos, tanto da vida pessoal daquele profissional, quanto o seu interno aí do seu salão de beleza, para que o profissional não ache que a coisa é fácil, tá? Que ele entenda, tá? Um outro item aí extremamente importante é pagar em dia os seus profissionais. Eu vejo aí um monte de reclamação de profissionais falando assim, porque o salão onde eu trabalho não me paga em dia, porque eu vou embora daqui porque eu não estou recebendo, porque eu não sei o quê, porque isso, que aquilo. Gente, não tem como, é impossível você manter, né, os profissionais motivados e trabalhando com vocês se você não paga em dia os seus profissionais. Você precisa pagar em dia os seus profissionais para que eles se sintam motivados. Se você
não tem, por exemplo, um fluxo de caixa muito grande, você não tem um capital de giro grande, entenda quais são as suas necessidades, se você trabalha com cartão de crédito, se você recebe isso parcelado, entenda de que forma você vai pagar os seus profissionais e combine com ele antes, para não gerar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de, sabe, de dor. Porque quando você não combina a forma que você vai pagar, ou se você combina a forma que você vai pagar e não cumpre, isso gera problemas, tá? Então, utilizar aí mecanismos de controle financeiro, de controle de caixa, de controle de recebimento, entender de que forma você vai pagar esses profissionais é extremamente importante, tá? Para você pagar em dia e manter o seu time aí trabalhando com você, tá? Não retirar serviços daquele profissional. A hora de avaliar quais são os serviços que aquele profissional vai executar para você é na contratação. Se você contratou o profissional para executar algum tipo de serviço, não tira serviço. Então, por exemplo, tem lá uma lista de 10 serviços que aquele profissional trabalha com você. Ah, não, a partir de agora você só vai executar 6, 5. Você foi lá e tirou metade do... Não faça isso, isso desmotiva as pessoas. Se aquela pessoa ela não tem capacidade técnica para executar um determinado serviço, você se equivocou lá no processo de contratação e você quer tirar isso logo, ok, tudo bem. Agora a pessoa já está trabalhando lá 1 ano com você e você vai tirar serviços daquilo. Aquilo a pessoa se sente mal, ela vai se sentir frustrada, ela vai se sentir menosprezada, ela vai se sentir... O que você tem que fazer nesse momento que você viu que aquele profissional não dá conta de executar algum tipo daquele serviço, você tem que conversar com ele, pedir que ele invista em capacitação técnica, mostrar quais são os resultados que ele está tendo e quais os resultados que você precisa que ele tenha, e invista, ajude aquele profissional a se melhorar, tá? Então, nunca retira serviços, pensa sempre na forma de ajudar aquele profissional a se capacitar de forma técnica, tá? Porque você não pode fazer nada para poder, assim, deixar a pessoa para baixo, tá? Uma outra coisa, respeitar o rodízio. Se você tem uma recepção que tem um rodízio, respeita esse rodízio, respeita, conversa com o pessoal da recepção. Recepção não tem que priorizar A, B ou C, D ou E. Não é porque ele não gosta do Beltrano ou do Cicrano que ele vai priorizar outros profissionais. As pessoas têm que ser sérias, tá? Quando vão trabalhar. E os profissionais avaliam isso, tá? Então, se você não tem um software que faz esse rodízio de forma eletrônica e que não tem assim como burlar, se isso é por fichinha, por exemplo, a pessoa que está trabalhando na recepção, ela tem que ser íntegra, ela tem que respeitar o rodízio, ela tem que respeitar as coisas, porque senão isso acaba gerando aí insatisfação nas pessoas que trabalham dentro do salão de beleza, tá? E uma outra dica que eu dou, que é extremamente viável, assim, que é extremamente importante para manter os profissionais trabalhando aí com você, depois que você já escolheu, que você já, né, que a pessoa já começou a trabalhar, é apresentar quais são os benefícios da lei do salão parceiro. Você mostrar para os profissionais, dizer, olha, os benefícios são esses. Olha, você tem benefício previdenciário, de aposentadoria por invalidez, por idade, você tem aí, consegue comprovar o seu faturamento, você consegue emitir notas fiscais para regularizar esse recebimento, essa renda, você não vai ser mais fiscalizado pela Receita Federal, você não vai ser multado, você tem direito ao aviso prévio, você assim não tem risco, né, na gestão do salão de beleza, risco trabalhista é tudo aí por nossa conta, tá? Então, é extremamente importante, tá? E claro, busca aí um profissional que seja flexível, que saiba agir nas dificuldades e que principalmente tenha aí um espírito de equipe que esteja alinhado com aquilo que você pensa, com aquilo que você sonha, com aquilo que você quer aí para o seu salão de beleza, tá bom, gente? Então, assim, ó, eu vou me despedindo de vocês, já chegou aqui meio-dia, aqui no Instagram também já está acabando. Mandem as suas dúvidas, assinem lá o meu novo canal agora no YouTube, assistam as novas lives, se inscrevam para receber a notificação das lives de segunda-feira, que a gente vai mandar todos os conteúdos de todas as lives que passaram, tá? Qualquer dúvida que tiver pode me mandar, tem um quadro lá, a Lê Me Ajuda.
Tem aqui o Instagram, Facebook, todos os meus canais aí estão à disposição. E qualquer coisa, a gente vai conversando. Um grande abraço, uma ótima semana de trabalho para vocês. Utilizem a segunda-feira aí para pensar, avaliar, ver como que vocês estão tocando aí os seus negócios, para que vocês possam aí crescer e prosperar cada vez mais. Grande beijo para todos e até a próxima.